os meus sócios pediam muito NPS. E eu falei, eu vou implementar somente no dia que eu tiver condição de fechar o looping. Ou seja, eu escuto, eu tenho o promotor, o neutro e o detrator. Eu escuto e eu trato até o fim. Então, eu pego todos os detratores. Qual é a dor desse cliente? Eu tenho uma pessoa que vai lá e fecha o looping. Ou seja, se a dor do Marcelo Nóbrega é X e ele respondeu essa pesquisa, eu vou lá e fecho o looping. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Fortes Tecnologia, Soulan Recursos Humanos e Thomas International. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Você Está Contratado. Eu estou aqui com o Gederson Beck e a nossa convidada para esse episódio é a Beatriz Nóbrega, que não é parente, tá, Gederson? Todos perguntam, não somos parentes. Não é parentesco, não é podcast de parente. Né? Isento de nepotismo aqui nesse momento, mas a Bia é diretora de Recursos Humanos e de Customer Experience do Banco Digio. Muito bem. Banco digital, desses aí que estão arrebentando e disruptando o mercado financeiro. E, bom, como eu falei, né, Recursos Humanos e Customer Experience, então eu queria que a Bia começasse explicando pra gente como é que é isso, como é que uma pessoa de Recursos Humanos, uma área meio normalmente, também é responsável por Customer Experience. Bem, primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, o Digio, o Giovanni, que é o nosso presidente, fez esse convite e foi este o motivo de eu ir para o Digio, porque, de fato, a crença é, somos todos pessoas, né? Então, quem cuida dos nossos colaboradores é que deveria cuidar também do cliente. Esse é o conceito, né? E, de fato, se a gente trabalha bem gestão de pessoas, necessariamente a gente vai alcançar também uma melhor experiência para o nosso colaborador, né? Então, se a gente fizer um bom trabalho com os nossos colaboradores, a gente vai fazer um bom trabalho também com os clientes. A gente vai pensar a jornada de uma forma mais humana, né? Uma vez que é um banco digital, quando esse cliente busca uma melhor experiência, ele busca uma experiência que também seja touch, né? Que seja também humana, que também tenha um calor. E é isso que a gente busca agregar no Digio. Então vamos falar um pouquinho sobre essas experiências, tanto do colaborador como do cliente. E a minha experiência como cliente dessas ferramentas digitais aí que tem por aí, né, é que enquanto está tudo funcionando, sensacional, né? Mas na hora que sai do rumo, na hora que tem alguma coisa diferente, dá um errinho, a experiência desanda. É difícil da gente trazer de volta, né, e consertar. É verdade. E aí, por isso que quando um cliente precisa de ajuda, ele precisa ter alguém preparado para acolher e entender. Porque, eventualmente, o seu problema pode ser um problema da base daquele celular, né? Então, às vezes acontece mesmo. Então, assim, aquele problema não é massivo para todos os clientes, mas aquele modelo de celular, daquela marca, naquele momento gerou um bug. Uhum. E quando você nos aciona, eventualmente, alguma falha no nosso monitoramento ocorreu. E você tem que ser ouvido e a gente tem que entender o que está acontecendo com você, para a gente poder voltar para dentro de casa e corrigir não só para você, mas para todos, eventualmente, daquela pequena base, né? De uma fração da base total. Pois o importante é isso aqui, é uma pequena base, mas para aquele indivíduo é único, é o problema dele. Exato. É o mundo. Exato. O 0,0001% do banco é 100% do cliente, né? Não, e fora isso, né? Porque se é um banco digital... Então, assim, eventualmente é aquilo que eu tenho. E eu faço questão, como eu atendo o cliente, né? Eu faço questão de só sair com o Digio. Não tenho outra opção de pagamento. Eu só saio, inclusive, com o celular. Eu não ando com cartão físico, eu só ando com o celular. Na verdade, eu só ando com o celular para tudo agora. Carteira de motorista, carteira de vacinação. E com carregador também, né, Bia? E com carregador de celular, então, porque não pode acabar a bateria, né? Esse é o problema. Semana passada eu estava sem carregador e foi um desespero. Foi um desespero porque eu fiquei sem nada. É aplicativo, é o Waze, é tudo, né? Tudo. E eu faço questão de viver essa experiência mesmo, de sair somente com o celular, somente com a experiência digital, e ali eu tenho que me virar, né? Então, de fato, quando o cliente está numa situação que ali deu ruim... Como é que eu consigo atendê-lo da melhor forma possível, resolver da melhor forma possível, né? É você vivendo de forma digital 100% para que isso de alguma maneira te dê insights de como você vai cuidar do seu colaborador e cuidar do seu cliente também. Exato. Vamos falar um pouquinho das práticas concretas então,
tanto na área de recursos humanos como de CX, onde você quiser comentar. O que o Banco Digio faz de diferente? Bem, primeiro que é muito gostoso, né, receber o feedback recorrente dos nossos colaboradores que somos o melhor RH da vida deles. Bacana. Mas por quê? E como é que você faz isso? Qual é a pesquisa que você utiliza? Bem, na verdade a gente faz pulsos semanais. Além dos pulsos semanais que a gente faz pulsos semanais e NPS mensal, né, toda a primeira quarta do mês. E, além disso, as nossas BPs, elas estão em contato, são 2 BPs, né? Nós somos pequenos, são 2 BPs, elas estão em contato com os colaboradores, né? Então, a gente, a partir do momento que identificou alguma coisa saindo um pouco da curva do esperado, elas já começam a fazer um trabalho qualitativo, de escuta, de troca, e é isso que faz a diferença, né? Na minha experiência toda de recursos humanos, e é longa a minha experiência, o que faz realmente a diferença é a escuta, é a ação a partir dessa escuta, né? E é o apoio para que esse líder, né? Eu sempre digo assim, nós estamos no bastidor mesmo, né? Nós estamos por trás, né, do holofote. Quem está ali com o time é o gestor, mas o nosso papel é como que a gente apoia esse gestor para que ele faça realmente o desenvolvimento dos colaboradores e a busca do melhor resultado por meio dos colaboradores, né? E acho que esse é o nosso diferencial sempre. Na minha vida inteira, o diferencial foi esse e a co-construção, né? Acho que recursos humanos, né, gestão, people, não tem a bala de prata, não, né? A gente juntos é que pode construir a melhor solução. Então, acho que isso que é o grande diferencial. Então, desde o onboarding, né? Então, desde o onboarding, gestão está presente. Quem recrutou e selecionou aquele colaborador, ele está ali também para recebê-lo. Vem o gestor recebê-lo, né? Porque nós estamos ainda estamos ainda no virtual, né? A gente está só com voluntários ainda. Quer dizer, agora estamos começando a voltar com as áreas que retornam, não são todas as áreas que retornam, mas as áreas que retornam estão começando a voltar agora em dezembro. Em janeiro, a gente volta no modelo híbrido, né? A gente ampliou o modelo híbrido, a gente ampliou agora após pandemia. Mas assim, o gestor vem no virtual, recebeu o colaborador, né? Gestão entrega, e a partir daí nós temos uma pessoa que acompanha o primeiro ano. Então a gente tem, além das BPs que acompanham as áreas, a gente tem uma pessoa que acompanha o primeiro ano desse colaborador. É quase, né, um concierge, né? É um concierge. Então, assim, ela tem encontros periódicos para acompanhar como é que está essa jornada, como é que está a chegada e como é que está a integração de fato, né? E essa pessoa é de recursos humanos ou é de outra área? É de recursos humanos. Então, o onboarding tem um processo de 12 meses. Exato. Que acompanha o funcionário novo. E essa fala da Bia está muito bacana, né? Porque é um banco digital humanizado, né? Com uma escuta ativa real, né? Porque se você está em constante conversa e buscando essa informação do teu cliente interno, vamos separar agora, né? Já que você cuida de Customer Experience, né? Você cuida do teu cliente interno, ouvindo ele semanalmente, sabendo se as expectativas estão sendo atendidas, para depois essa mesma pessoa fazer o atendimento do teu cliente externo, né? Exato. Então isso que deve ser a cereja do bolo, né? Essa conversa fluida, né? Benefícios lembra difícil, não é mesmo? Só que não. As empresas que almejam atingir um resultado superior sabem que o time representa um importante ativo para o seu negócio. Bom, pensando nisso, oferecer benefícios para os colaboradores é algo cada dia mais necessário e diferenciador, mas pode ser um grande desafio. Por isso eu te apresento a Swile, benefícios inacreditáveis que você pode oferecer. Acesse já o site que se encontra na descrição desse podcast e conheça mais. Os verdadeiros benefícios que chegaram para simplificar a vida de todo mundo. Dentro do banco, os colaboradores, os nossos colaboradores que estão no Digio, eles desenvolvem a jornada digital. Eu tenho um parceiro que faz o atendimento, de fato, posteriormente. Uhum. E, inclusive, isso é muito importante, né? Porque recentemente eu mudei os fornecedores do atendimento, né? E mudei durante a pandemia, né? Poucas empresas tiveram essa coragem que nós tivemos. E a escolha muito se baseou nas práticas de gestão de pessoas. A gente escolheu justamente são 2 fornecedores principais. Um deles, ele é reconhecido
pelo calor humano. E esse é o diferencial, foi um dos diferenciais, claro, são vários os motivos, né? Tecnologia, claro, sempre preço também, né? A gente, por ser um banco digital, sem cartão de crédito internacional, sem anuidade, inclusive único do Brasil, sem juros rotativos. Então, a gente tem um modelo de negócio que a gente precisa obter uma operação muito eficaz, muito eficiente, para que a gente tenha o retorno, também seja uma empresa sustentável. Claro. Né? E a escolha do meu fornecedor também foi muito baseado nas práticas de gestão de pessoas. Porque como o meu atendimento, né, a minha central de relacionamento é uma central terceira, eu precisava de uma empresa que tivesse isso. Você delega para esse teu terceiro, né, a responsabilidade de passar isso para o cliente, né, para que o cliente perceba essa humanização que vocês tanto e é uma empresa implantam muito humana. Né? Então, a maior parte da minha operação está numa empresa muito humana. Do calor, inclusive mineiro, né, de origem mineira, no calor mineiro ali. E está fazendo toda a diferença. Né? A gente tá aqui no segundo semestre, né? A gente começou em julho a operação. E agora em dezembro, demais, muito recente, agora em dezembro a gente já sentiu que a pegada está do jeito que a gente quer. Né? Então são critérios de gestão de pessoas na hora que você escolhe o fornecedor também, não é? Sim. E você estava comentando a evolução também da opinião do público em relação ao Banco Digio, né? Que saiu de um patamar e hoje está num nível de excelência bastante bom, né? Um reconhecimento bacana. Exato. Então a gente desde 2019, né? Inclusive acho que foi aí que o Giovanni já tinha a ideia, né, de que quem cuida de colaborador deveria cuidar de clientes. Ele já tinha essa ideia concebida nele. E eu acho que no meu processo seletivo, eu fui lá e questionei a nota do Glassdoor e a nota do Reclame Aqui. Por quê? Porque hoje são 2 indicadores públicos que você usa para escolher uma empresa. Né? E eu estava no processo seletivo. Então, eu olhei Glassdoor, olhei todas as notícias a respeito da empresa, olhei as páginas, etc. E eu olhei o Reclame Aqui. E eu comentei, poxa, por que tá com essa nota no Reclame Aqui? Por que tá com essa nota no Glassdoor? A gente discutiu isso. Deixa eu dar uma dica aqui, Bia, do que você está falando, porque a gente insiste quando a gente conversa sobre pessoas que estão procurando emprego, né, estão em processo de recolocação ou gestão de carreira, pensando em uma movimentação, que a gente também tem que escolher a empresa para onde a gente vai, né? A gente tem que escolher o nosso futuro empregador, com quem a gente quer ter como sobrenome corporativo. E a Bia está dando exemplo aqui, né? Ela foi lá e pesquisou muito bem o Banco Digio para se informar. Sim. E também para levar esse material para conversa com os entrevistadores, né? E depois poder tomar uma decisão. Exato. Várias coisas da fala da Bia, assim, o dever de casa muito bem feito, né? Porque ela fez a pesquisa e levou as perguntas para a pessoa que estava conversando com ela, que é o presidente do banco, né? Então, ela levou a pergunta certa para o presidente do banco, né? Por que você tem esse resultado de pesquisa? O que está acontecendo, né? E a gente discutiu de cultura. Então, a nossa conversa foram 3h30. Olha aí. A gente discutiu de cultura, a gente discutiu... E foi uma conversa, não foi uma entrevista? Foi uma conversa. E mesmo porque, vamos deixar a dica aqui, aí vou olhar até para a câmera. Isso, fala com o pessoal. Para que você seja mais rapidamente contratado, é importante você entender qual é a dor do entrevistador. Porque se você, na sua experiência, tem como atender essa dor, tenha certeza, a vaga é sua. Porque se você identifica a dor, e eu identifiquei 2 dores e dancei, porque eu ganhei as 2 áreas, né? Mas foi maravilhoso, apaixonante. Mas, de fato, qual era a dor? Porque essa é a questão, né? Quem tem uma vaga, tem um problema. Claro. E ele precisa solucionar esse problema o mais rápido possível. Não é verdade? Agora eu vou sair do podcast e perguntar, vocês não são parentes mesmo? Não. Porque vocês estão muito alinhados, né? A Bia está muito na pegada da você estar contratado. Porque é isso que a gente fala e bate, né? Todas as possibilidades, todas as oportunidades que a gente tem, a gente fala exatamente isso, Bia. Mas, eu sigo ele há muitos anos. E o que aconteceu? Uma das nossas práticas de desenvolvimento é a mentoria. A gente faz mentoria interna para os estagiários, mentoria interna para a média gerência, mas para alta liderança eu não tenho como fazer mentoria interna. Eu até tentei construir, e estou começando a conseguir construir nas empresas do grupo. Né? Então, eu pegar executivos das empresas do grupo para fazer mentoria com os nossos C-level. Mas a opção foi
procurar mentoria externa. E aí eu procurei ele. Que ótimo. Olha só, Que mais uma vez os caminhos se cruzando. Responsabilidade, mas é bacana isso, né? Mas só para fechar aquela história da vaga, existe uma dor, né? Uma dor e você, candidato, pode ser a solução para aquela dor. Então você precisa identificar qual é a dor daquele entrevistador. Porque se você identificar qual é a dor e se a sua experiência coincide, a vaga é sua. A vaga é sua, né? Tem lá os 4 P's no Você Está Contratado, né? Sabe resolver o meu problema? Já resolveu o meu problema no passado? Me conta sobre isso que, né? A conversa vai ser melhor durante a entrevista. E é isso que eu quero. Tô com uma dor, vem resolver. E eu não sabia como resolver a dor do cliente, mas eu sabia fazer gestão de pessoas. Perfeito. Né? Habilidades transferíveis. Exato. Você não precisa saber fazer tudo. Exato. Muito bem. Estou aqui entre mentor e mentorado, então, né? Sensacional. Dando meu pitaco. Vamos aqui. E fala de carreira um pouquinho, Bia. O que foi que o Giovanni enxergou na sua experiência que deu para ele assim, puxa, ela consegue resolver meu problema? Proatividade, acredito. Protagonismo, né? Acho que embora eu até falei aqui já, né? Que eu acho que o RH é uma área, né, de fato, de apoio, é uma área que está ali para desenvolver os líderes, desenvolver a organização, né, o desenvolvimento humano e organizacional. Então, não é uma área, do meu ponto de vista, para estar necessariamente no holofote. Ela está eu estou, pelo menos, o tempo todo construindo com os meus pares os caminhos, empurrando um, segurando o outro, juntando 2. Criando as alianças, mas não necessariamente à frente, né, de tudo. Todavia, eu entendo que o diferencial é o quê? A ação. Né? Então, eu sempre falo... Não adianta ter o plano de ação, tem que ter a ação. Né? Então, acho que a ação é que é o diferencial. E eu sempre fui uma pessoa de ação. Eu sou uma pessoa, de fato, de protagonismo. Né? Acho que eu não me vejo eu não me vejo no planejamento, eu me vejo muito na execução. Né? Eu planejo, sim, tem que planejar, etc., para executar. Né? E acho que no momento que a gente vive, né, a complexidade, a incerteza que a gente vive, mais do que nunca, né, após a pandemia, de fato, a ação, cada vez os intervalos são muito menores, na verdade, né? Então, acho que faz a diferença, né? Então, acho que alguém que não fica no discurso, vai para a prática, né? Não dá para ficar só no discurso, né? Tá muito bacana, né? Essa fala da Bia, porque assim, por trás disso tudo, o autoconhecimento, né? Você, Bia, se conhece e sabe que é uma pessoa que, tipo assim, não me contrata, você deve ter falado sobre isso nessas 3 horas e meia de conversa, não me contrata para não colocar a mão na massa, né? Eu preciso realmente estar junto com vocês no front, eu vou estar apoiando, vou estar na minha função, mas eu quero participar, eu quero agir, eu não quero ficar só no planejamento, só na dica, né? Isso é bacana também, né? De você se conhecer e saber do que você está disposta a fazer para entregar, né, o teu melhor, né? Exato. Saber os pontos fortes, saber os pontos fracos. Né? Tipo, isso eu não topo, isso não é o meu negócio, né? Mas se você quer alguém para estar junto na ação, eu sou a pessoa, né? Eu sou a pessoa que vai fazer isso para você, né? Sim. Vamos seguir na linha do candidato entrevistando a empresa. E quais foram os sinais que você recebeu, então, da empresa de que você teria realmente a oportunidade de executar, de fazer coisas diferentes, né? Porque muitas vezes, eu já escutei, já vejo, né, empresas dizendo, a gente quer mudar, a gente quer ser diferente, né? Tá na hora de fazer uma mudança cultural e tal. E na hora H, na hora que você chega lá e conversa, pô, tá, isso aqui não tá funcionando, você tem que ir para cá. O pessoal pensa, eu quero mudar, mas nem tanto. Então, quando o Giovanni falou, eu não sei nada de recursos humanos e eu preciso de alguém que dê as cartas, e ele fala sempre assim, o pepino tem que pepinar, o chuchu tem que chuchuzar. Né? Ótima essa frase. Simplicidade é tudo. Né? Que ótimo. Então, assim, você é a pessoa que eu escolhi para recursos humanos. Então, assim, me diga, né? Me diga, o que você recomenda? Então, eu percebi que, assim, de fato, desde o processo seletivo, as cartas eram, digamos assim, ó, você tem um papel em branco para construir o que você quiser. E foi difícil, ele é super difícil, né, de negociar. Ele é um excelente negociador. Giovanni, se você estiver ouvindo, acho que ficou a dica aqui. Ele é um excelente negociador, é uma pessoa de grande visão, um excelente negociador.
E ele não me deu muito tempo entre a empresa anterior e o Digio, né? E eu tinha uma viagem. Eu tinha 10 dias na África. Eu ia fazer uma corrida, eu e meu marido. E ele falou, não, você vai trabalhar uma semana, você vai tirar licença não remunerada, olha, de Pra 10 fazer a tua dias viagem. e voltar. Nessa uma semana, Marcelo, eu coloquei no ar, eu ouvi os princípios, claro, conheci meu time individualmente, o que eu fazia uma semana, né? Conheci meus pares, conheci meu time, conheci a pessoa da holding, que era responsável, a folha e benefícios é na holding, né? Então conheci a pessoa de folha e benefícios e coloquei para rodar uma pesquisa de valores, na minha primeira semana. E coloquei a principal BP para fazer um diagnóstico com algumas perguntas para fazer o quali complementar. Por quê? Porque quando eu voltasse depois de 2 dias, eu teria o resultado da pesquisa. Né? E eu fiz Barrett, né? Então, quais são... Richard Barrett, de cultura corporativa. Exato. Então, assim, quais são os valores pessoais, quais são os valores percebidos na cultura atual e quais são os valores da cultura desejada. E aí, desta intersecção e mais o trabalho qualitativo, é que isso foi abril, né? Eu cheguei 9 de abril, uma semana, 10 dias, voltei. Em maio, eu apresentei o diagnóstico e o plano de ação. Já com recomendações bastante importantes do ponto de vista de símbolos e ritos. Deixa eu falar mais uma coisa aqui que está também sempre permeando a tua fala. Você sempre fala de pesquisas quantitativas, mas as complementa com o quali. Sempre. Importante. Porque... isso é interessante, né? Eu tenho NPS para o cliente e tenho eNPS para o colaborador. O NPS do cliente, eu só implementei, os meus sócios pediam muito NPS. E eu falei, eu vou implementar somente no dia que eu tiver condição de fechar o looping. Ou seja, eu escuto, eu tenho o promotor, o neutro e o detrator. Eu escuto e eu trato até o fim. Então, eu pego todos os detratores. Qual é a dor desse cliente? Eu tenho uma pessoa que vai lá e fecha o looping. Ou seja, se a dor do Marcelo Nóbrega é X, e ele respondeu essa pesquisa, eu vou lá e fecho o looping. Como no eNPS, que é do employee, né? É confidencial, né? Eu não sei quem comentou aquilo, por isso que eu tenho que ter o quali, porque o quali... embora as minhas BPs, a gente tem uma regra, né? A dor do Marcelo colaborador, eu vou sempre recomendar que ele trate com o seu gestor. Eu vou ouvir. Se é uma dor específica, eu vou recomendar que ele fale com o seu gestor. Né? Então, a gente tem... São 3 os tipos, né? Ou você fala com o seu colaborador... Você fala com o seu gestor, é a preferencial. Ou trabalhamos juntos essa questão, ou no limite... eu vou ter que tratar, porque eu não posso morrer com essa dor que você tem. Para tratar, aí a gente identifica se é algo coletivo, né? E aí é mais fácil tratar. Se não é algo coletivo, eu volto com você e falo, olha, realmente é uma questão sua com sua. Então, como é que a gente vai tratar? Né? E a gente vai buscar tratar essa dor. Mas como o eNPS não me dá esse nome, eu preciso do quali... olho no olho. Sim. E aqui tem mais uma coisa, o protagonismo do líder, a responsabilidade do líder para tratar os temas da sua equipe, né, dos seus colaboradores. É um outro ponto importante. Até para poder... Não é recurso humano. Recursos humanos preparam o ambiente, tem os sistemas, os processos, os benefícios, mas é o coach da liderança para que a liderança assuma esse papel realmente diante de cada membro da sua equipe. Até para desenvolver a confiança, né? Porque ele precisa ter... A abertura é uma das partes da equação da confiança. Se não existe essa abertura, essa intimidade, né? Entre o gestor e o colaborador... Líder e liderado, né? Não vai funcionar. Atenção, líderes, né? Esse podcast é para você também. Volta, né? O problema volta, né? Volta, exatamente. Não vai acabar. Não resolve. Não vai sumir, não vai resolver. Quantas pessoas são no Digio? 330 colaboradores. E no RH, quantas pessoas são? Nós somos em 12. 12, legal. E em função de liderança? Olha, não é pouco não, nós somos quase 60, tá, em posições de liderança, então temos, no caso até corrigindo aqui, né,
banco sempre tem que ser diretor estatutário, então nós temos somente um diretor estatutário, nós outros somos superintendentes executivos, né? Aí é uma questão de Banco Central. Então, os reportes do Giovanni é um diretor estatutário e superintendentes executivos. A gente tem gerentes e coordenadores, né? Então, áreas de operações que são áreas maiores, a gente precisa ter coordenador, né? Por causa do span of control. É interessante como o banco é enxuto, né? Porque graças ao digital, né? Graças a essas ferramentas. Super. Vem cá, você falou de modelo híbrido. Vocês já tinham isso antes da pandemia, né? Retornarão em breve, aos pouquinhos. Vamos falar um pouco mais de futuro do trabalho. Primeiro, como é que vai ser esse modelo híbrido? Como é que vocês estão pensando isso? Então, e depois vamos a outros aspectos aí de futuro. Antes da pandemia, nós tínhamos um dia por semana, né, de home office. Após a pandemia, a gente volta com 2 dias de home office para as áreas que a gente chama de áreas cross. Então, áreas que passam por toda a organização, né? Então, no caso, gestão, experiência do cliente, marketing, UX, finanças, essas áreas retornam no modelo 2 dias de home office, 3 no escritório, só que com total flexibilidade. Na verdade, eu só tenho esse 2, 3 para que eu conceda os benefícios de mobilidade. Agora, como você vai fazer? Se você vai uma parte do mês direto, depois não, isso é uma decisão pessoal, né? Agora, todas as nossas squads, ou seja, quem está desenvolvendo o nosso aplicativo constantemente, as nossas features, estes serão 100% remotos, se desejarem, tá? Agora, como será 100% remoto como decisão, eu posso ter uma decisão individual de ir para o escritório, mesmo porque o nosso escritório é uma delícia de estar. Tem a parte ruim, que é muita comida, mas aí eu me controlo, eu só não ir na Copa, que tá tudo certo. E a comida tá lá disponível de graça para todo mundo, Bia? Tem os pães, tem os iogurtes, as frutas, eu só vou pegar as frutas, até os amendoins, as balas. Visitantes também? Visitantes também. Marcelo, vai nos visitar lá em Alphaville. Vamos combinar, em breve. Mate, suco. Não, mas eu fujo. Então, vocês estão seguindo o caminho aí das empresas do Vale do Silício, né? Que criam os ambientes dos refeitórios, né? Para onde as pessoas possam comer de graça. Mas a grande motivação é interagir, na verdade, né? É o encontro, os encontros fortuitos. Você quer trazer as pessoas para esse ambiente para que pessoas de áreas diferentes que normalmente não interagem possam ter esses momentos. E aí, quem está Então, só que o que acontece? As áreas que a gente definiu como 100% remoto... Chega mais perto do microfone. As áreas que nós definimos como 100% remoto, o colaborador pode optar por ir para a empresa. Só que ele sabe que as cerimônias serão remotas. Por quê? Porque a decisão é que essas áreas sejam remotas. Então, a gente não conseguiu ainda viabilizar, mas espero nos próximos 2, 3 meses viabilizar o nosso escritório exatamente igualzinho no virtual. Que legal. Então, eu vou ter uma experiência idêntica no sentido dos ambientes, das salas e tudo mais. Então, a pessoa pode encontrar o Giovanni na sala dele, no virtual. Entrar na sala dele no virtual. A gente vai ter a nossa arena virtual, a gente vai ter as cerimônias virtuais. Você tem algum fornecedor que tem esse ambiente para você ou vocês estão desenvolvendo dentro do banco? Existem algumas ferramentas aí? Existe um fornecedor no exterior, né, na verdade existem 2 que nós estamos avaliando, só que a gente está contratando uma empresa de design brasileiro para que ela adapte o ambiente. Reproduza o seu escritório. Exato, para reproduzir o nosso escritório nesse ambiente virtual. Legal. Tem um trabalho acadêmico de 2016 em que houve uma experiência realizada de trabalho em casa, na China. Botaram metade da equipe de atendimento de um call center em casa durante 9 meses. E teve todos os ganhos que a gente sabe que, né, de conforto, de deslocamento, até de produtividade, 13,5% de ganho de produtividade. Mas no final do experimento chegaram para as pessoas e perguntaram se elas queriam continuar em casa ou se queriam retornar para o escritório. Metade das pessoas disse que queria voltar para o escritório. Metade gostou de trabalhar em casa. Acho que isso é bem normal, assim, quando a gente pensa, né, num mundo de metade de pessoas introvertidas e extrovertidas, né, que gostam de estarem, os extrovertidos, em público e com bastante gente em volta. E um dos motivos que essas pessoas disseram que queriam retornar para o escritório é porque elas se sentiram esquecidas enquanto estavam em casa. Então, o que você está fazendo é fundamental para o sucesso desse modelo híbrido de trabalho. Sim. E essa é uma preocupação, né? Quem não é visto não é lembrado. Né?
Exato, porque parte do que elas mencionaram era, inclusive elas eram bypassadas em promoções, em aumentos salariais, em novas oportunidades de projetos. Porque o que acontece, querendo ou não, é por isso que o escritório virtual vai reproduzir exatamente esse ambiente de você caminhar, né? Então, por exemplo, no virtual, quando você caminha, você vai ter sua mesa, você vai customizar sua mesa até, porque no híbrido, a gente tem menos lugares do que pessoas. Então, as mesas são volantes, né? No presencial. E no virtual, cada um vai ter... Inclusive, quem está no presencial vai poder ter sua mesa totalmente customizada. Você vai poder pôr seu bichinho de estimação, você vai poder pôr foto da sua família, tudo no ambiente virtual. E você, para ir da sua mesa para a arena, então, por exemplo, se a cerimônia, a daily vai ser na arena, as pessoas vão caminhar. Ao caminhar, elas vão cruzar com outras pessoas. Que interessante. Então, tudo isso é possível no virtual, né? Agora, é claro, vai ser também um experimento. Vamos ver como tudo isso vai funcionar. Tem uma curva de aprendizado, mas Exato. como ficou mais do que comprovado, a gente consegue se adaptar, a gente consegue aprender novas ferramentas. Exato. Agora, e por isso que a gente... Por exemplo, eu tenho uma PO que ela falou, eu quero estar no presencial. Mesmo sabendo que a cerimônia vai ser no virtual, eu quero estar no presencial. Então, eles vão ter a opção de também estar no presencial. Era a pergunta que eu ia fazer, se era opcional, né? É opcional. Esse 60-40, né? Porque vocês separaram em 60% presencial e 40% Isso. remoto. Se a pessoa quiser ficar 100%, ela vai poder ou Vai não? poder. Vai. Então, ela pode ficar 100% no Tanto presencial. tanto num quanto no outro. Tanto num quanto no outro, tá? As áreas cross não terão opção de ficar 100% virtual. Ah, tá. Você Tá? falou As áreas isso. cross não. Por quê? Porque, de fato, tem coisas que acontecem ali... Que eu preciso da presença física ou remota Exato, que faz a daquela... diferença. Então, por exemplo, se a gente vai desenhar uma jornada, né? A Uber conta... os motoristas da Uber e os entregadores da Uber têm a possibilidade de ter a Uber Conta. Qual é a diferença de uma Uber Conta da conta normal dele, né? A Uber Conta ele recebe, acabou a corrida, ele já recebe a parte dele na conta. Tá? Isso é Uber Conta e a Uber Conta é by Digio. Quando a gente construiu a Uber Conta, já era pandemia. Nós construímos durante a pandemia. E o meu time, por mais que você tenha o Miro, você tenha N ferramentas, né, que você pode usar ali, super colaborativas, a gente foi e construiu na parede a jornada do Uber Driver, né, da Uber Conta. Porque é diferente. Uma boa e bela parede. É uma boa e bela parede. Uma caneta, né? Caneta e papel. Exato. E aí, assim... Post-it. Post-it. Então, assim, infelizmente, tem coisas que a gente ainda precisa. A gente não está vendo muito disso ainda, mas eu acho que vai ver nos próximos 2 anos, quando a gente for estudar esse fenômeno de verdade, né? Eu acho que um dos resultados que vão aparecer é que a gente foi menos criativo nesse período. Por isso, pela falta de interação, das interações fortuitas principalmente, né? Que ocorre ao acaso dentro dos escritórios. Quantas coisas provavelmente você desenvolveu desses encontros? A gente fez um monte, mas eu acho que ainda vai mostrar que não foi tão criativo assim o que a gente fez um pouquinho nesse período, mais, né? Acho. O que mais que você enxerga de futuro do trabalho? O que mais que vai mudar aí pela frente? Aliás, essa experiência imersiva, virtual para os funcionários, isso de alguma maneira pode ser replicado para os clientes do banco? Com certeza, com certeza. Acho que tem muito para se discutir agora, né? A pergunta, Marcelo, é ir na agência virtual, é isso que você está perguntando? Exatamente. Olha, né? Marcelo esse já... desenho... Pensa aqui rapidinho comigo sobre alguns desafios de um gestor de RH ou empreendedor. Fazer a folha de pagamento, controle de ponto e horas extras, gestão de desempenho. Tudo isso ilustra a complexidade de se fazer a gestão de um negócio. Imagina agora fazer tudo isso na mão ou com planilhas. A ineficiência, a possibilidade de erros e retrabalho são enormes. Dá trabalho, não é mesmo? Então simplifique agora a gestão do seu negócio com os sistemas da Fortes Tecnologia. Acesse o site na descrição desse podcast e conheça mais. Ganhe mais produtividade e agilidade com a integração entre as áreas de RH e DP. Então, a gente... Hoje, nosso atendimento, né? Então, hoje os nossos clientes, eles nos... Tem o chat dentro do aplicativo, tem o atendimento telefônico, tem as mídias sociais, né? Muitos clientes hoje fazem tudo nas mídias sociais, né? Agora, por que não ter um ambiente
virtual, no qual ele vai lá e encontra a seu Bia. gerente, né? Por que não? Esse é o mundo metaverso que o Zuckerberg está impulsionando aí? Então, eu estive no final de outubro com vários outros executivos de CX discutindo isso com a Hyper Island. Que bacana. A gente está apostando nisso, mas ninguém sabe ainda o que fazer, né? Mas assim, é uma das apostas. Normal, é inovador, né? Mas é uma das apostas, sim. Boa. E assim, por isso que eu te falei, ainda faltam uns 2-3 meses aí pra gente conseguir concluir esse nosso escritório virtual. Mas eu fui a primeira a vivenciar, depois meu time, e eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada por quê? Não foi pela experiência que até a empresa... Eu entrei... Como é que eu fiz a minha experiência, né? Eu fiz dentro da empresa de design. Então, eu entrei na empresa de design, entrei na vida deles, no escritório deles, nas reuniões deles, para vivenciar um pouco. Mas o que mais me interessou... Eles já usavam ou eles estavam testando não, isso para você? Eles usam. Não, já usam dessa... Só então, que o que mais me interessou era a grande avenida, no qual tinham várias empresas testando. Uau. E tinha um café no final da avenida, onde as empresas poderiam se encontrar. Então, isso que me encantou. Então, de fato, a gente pode colocar, sim, o nosso cliente nesta avenida e ele pode ir lá ser atendido no Digio. Olha só, que legal. Então já existe, já tem um mundo virtual sendo criado. fervilhando aí. Mas criado. tem gente já vivendo isso. Tem. Tem gente. O que eu percebi é que, na verdade, a grande maioria ali estava em teste. Tá. Experimentando, né? Experimentando. E vem cá, Bia, você inventa um monte de coisa. Como é que você mantém essa cabeça também assim, borbulhando, e onde é que você vai para se alimentar? Olha, eu não sou... podcast, eu gosto muito do Walking or Talk, da Carolyn Taylor. Isso. Eu tive a oportunidade... Eu comecei a trabalhar com cultura em 2005. Né? O primeiro projeto do Itaú, transformador da cultura Itaú, foi em 2005. Eu estava no grupo de trabalho com a McKinsey e Barrett. Né? A metodologia foi Barrett. Então, eu conheci Barrett em 2005, me apaixonei, porque eu acho que ele, diferente do Schein, que a gente estudava até então, que é clássico, é muito pragmático a forma de olhar a cultura, baseada em valores. E aí, isso é 2005. Em 2006, eu fui para o Itaú BBA. E o Itaú BBA já tinha escolhido a Carolyn Taylor. Então, eu participei com a Carolyn Taylor de 2006 a 2008, uma jornada também baseada em valores, né? Que hoje, inclusive, se aproxima muito, eu acho, do Barrett, né? Eu soube que os dois já tiveram conversas de se aproximar de vez, mas, no fundo, eles fizeram uma parametrização de um para o outro, mas não se juntaram de vez. Eu gosto muito dela, né? Mesmo porque ela fala muito de autenticidade, ela fala muito de walking the talk. Livros, séries, né? E a correlação que você faz, né? Sim. Eu tô vendo a Roda do Tempo agora. Tá. Mas como é que você procura em séries? O que tem de comum entre elas? O que tem de comum entre elas Ou não tem? Não necessariamente tem. Na verdade, eu e meu marido, a gente discute, né? Ele faz uma seleção, eu faço outra, e a gente fica ali negociando qual é a próxima. Mas eu procuro muito protagonismo feminino, né? Que eu não estou no momento... No caso, a Roda do Tempo, ele que escolheu. E também tem aí uma questão do papel do homem e da mulher se complementando, né? Então, existe a fortaleza, o que existe de fortaleza do feminino, o que existe de fortaleza do masculino, e não necessariamente homem e mulher, né? É o feminino e o masculino, e o como a gente se complementa nas fortalezas. Sim. Então, esse é uma vertente das séries, né? A complementação de feminino e masculino é algo que a gente lê sobre por que você ter times de executivos e boards de empresas com mix. Diversos. Né? Diversos, com diversidade de gênero. Por que ter diversidade de gênero em cargos de liderança? Porque a gente tem estilos de pensamento e atitude diferentes. Exato. E com isso você é maior. E necessariamente é isso, né? Luz, sombra, sol, lua, né? Acho que o mundo é duo. Né? E acho que o feminino e o masculino se complementam. Boa. Então, séries,
Podcasts, livros, leitura. E esporte, né? Esporte, isso que eu ia falar. 10 dias para correr na África do Sul. Deve gostar bastante de esporte. Além de corrida, o que mais você faz? Bem, atividade funcional mesmo, né? Acho que funcional, Pilates, né? Acho que isso é muito legal. A consciência corporal, né? Eu acho que o Pilates, eu não consigo sair mais do Pilates, não consigo mais sair do funcional, porque é a consciência do próprio corpo, como você usa o próprio corpo, né? E descobrir os músculos que, no caso no Pilates, que na musculação você nunca tinha descoberto, né? Estavam adormecidos, Estavam né? adormecidos. E de fato, você saber ter a consciência, porque até ajuda muito no mindfulness, né? Então, assim, eu saber como é que está o meu corpo, onde está pegando, né? Que sinal o meu corpo está dando de que algo na nossa relação não bateu, não funcionou, ali na minha atividade não está legal. Então, sem dúvida, o esporte é fantástico. Você falou de mindfulness agora, você faz meditação também? Faço meditação, não tanto quanto eu gostaria, né? Hoje acho que eu acabei indo... Eu gostava muito das práticas mais de ali 20 minutos, achava que era um tempo bom, não mais que isso, né? E hoje eu uso muito músicas, uso muito práticas de cura, então 5 minutos, 10 minutos e funciona. Sensacional. E você tem filhos também, né? Tenho um filho. Então como é que você encontra tempo para fazer isso tudo? Então... Trabalhar, praticar esporte, cuidar da família, estudar. Eu sou muito agitada. Se cuidar. Estudar. Como que eu estudo? Cozinhando. Opa, eu cozinho, explica isso. Eu fecho as portas, só eu na cozinha maravilhosamente sozinha e ponho ali meus cursos online. Nossa, eu adoro. Claro, você fala assim, pô, mas você tá prestando atenção? Super. Eu ia perguntar isso, né? A comida fica legal? Fica maravilhosa a comida, fica maravilhoso. O que você faz bem? Não, é que eu tenho uma tendência a low carb, né? Então, eu acabo fazendo uma pizza maravilhosamente carnívora. Minha pizza carnívora é fantástica. Fantástica, 0 carbo, só proteína, é maravilhosa. Então, por exemplo, sábado sim, sábado não. Eu gosto de fazer minha pizza carnívora. E aí são horas ali na cozinha, porque aí eu faço um molho. Aí eu cozinho o frango moído. A base da pizza é o frango moído, tá? Sem tempero. Ok. Então aí cozinho o frango, aí depois vai processar, vai fazer a massa, vai assar a massa, e aí vai rechear e tudo mais. E aí vendo o meu curso online. Você fala assim, e aí eu tô prestando atenção, cozinhando, e aí, claro, às vezes eu paro e volto. Daí, claro, depois com calma volto, aí faço as anotações, aí sim, né? Mas é assim que eu estudo muito. Mas é saber aproveitar o tempo, né? Você deve ser uma pessoa... Super. Né, que assim, tenho certeza, já fiquei curioso de saber como é que foi a tua corrida, as tuas férias de 10 dias que não foram férias, né? Foi o teu período de ausência do Digio. Mas imagina a tua cabeça, né? Pensando de como que o pessoal tá fazendo... Então, é que né? na corrida então, a corrida para mim é muito que essa corrida na África foi há anos atrás, foi antes da pandemia. Foi em 2019, Não, então, mas a corrida para mim é isso. Eu vou refletindo muito, A corrida para mim é isso. Também, Tanto é que meu marido falava, pô, mas você não escuta a música. Aí um dia, eu ia fazer uma de 15 na Marginal. Meu sonho era fazer uma corrida de 15 na Marginal Pinheiros. E aí eu fui fazer a de 15 na Marginal Pinheiros. Ele falou, põe música. Falei, tá bom. Então fui eu e minha amiga, ela me acompanhou a corrida inteira, ao meu lado, e eu pus a música. No 14º quilômetro, eu percebi que eu tinha posto aquela função de tocar a mesma música. Eu corri 14 quilômetros na mesma música sem perceber. Por quê? Porque eu não estava ouvindo a música. Na música. Entendeu? Eu não estava ouvindo a música. Estava no teu pensamento. E aí eu falei pra ela, Márcia, eu tô 14 quilômetros ouvindo a mesma música. Ela falou, Bia, agora você não vai mudar, cara. Falta agora, 1 quilômetro. Vambora, acelera, né? Vai, relaxa. Deixa, não importa. Eu não corro com música. Também não gosto, não faz, pra mim não faz o menor sentido. Nunca mais, foi a primeira e única experiência. Eu corro, mas às vezes atrapalha, porque eu já corri 100 e foi muito melhor. Porque a música te condiciona a fazer um ritmo também da tua passada, né? Pra mim, pelo menos. Cada um tem, acho que isso que a corrida também dá, né? Cada um tem o seu modo. Tanto que quando me convidam, vamos correr juntos, eu digo, eu gosto de correr sozinho. Porque é o meu tempo, é a minha passada, é o meu... tem muito isso, né? Um puxa o outro, ou um segura o outro. Exatamente. Boa. Bia, vamos fechar com as suas recomendações de carreira aqui para quem está nos ouvindo.
Recomendações de carreira. Eu acho que, na verdade, tem uma... Acho que assim, eu acredito muito no propósito essencial do ser humano, que é ser melhor a cada dia, né? Então, assim, eu acredito realmente que não é uma única carreira, né? São carreiras. E mais do que nunca a gente aprendeu, né? Finalmente, né? O Brasil agora está começando a amadurecer, do meu ponto de vista, e a gente começa a olhar como os países mais maduros e com mais história do que a nossa, né? De que são muitos anos que a gente tem pela frente. Então, já dado isso, ter consciência de que a gente tem a possibilidade de escrever várias histórias. Só que, em cada uma dessas histórias, ser o melhor que a gente pode ser a cada dia, né? Então, se hoje eu for melhor que ontem, putz, eu estou no caminho, né? E para isso, ser um lifelong learner, né? A gente precisa, sim, estar em constante aprendizado, né? Eu não sei tudo, não saberei tudo jamais, né? E saber que estou a serviço de algo, né? E aí ter o autoconhecimento, a serviço do quê? O que faz sentido para mim, né? E ter essa autenticidade, de ser quem de fato você é, né? Se você for de fato quem você é, estar a serviço daquilo que faz sentido para você, sem dúvida a sua carreira será um sucesso. Boa. Espetacular, Bia Nóbrega. Muito obrigado Eu que pela agradeço. tua participação, por esse bate-papo, né, Marcelo? Super enriquecedor. Foi uma delícia, muito obrigada. Obrigado. Muito bom, muito bom. Privilégio estar contigo aqui. Obrigado, Bia. Privilégio é meu. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Valeu, Janderson. E todo mundo que nos assistiu também, muito obrigado. A gente se vê num dos próximos episódios. Este episódio da Você Está Contratado é patrocinado por Swile, Fortes Tecnologia, Soulan Recursos Humanos e Thomas International.